passada a gente fez a nossa live. Vamos tentar fechar esse assunto aqui passar para o Wellington aí. Estou te passando aí a imagem, porque a gente estava em Brasília, a gente fez uma pressão muito grande aí para tratar desse assunto, que é o veto 61. Não é isso? E aí todo mundo desesperado com a possibilidade da margem consignada. Eu estava conversando com o Francisco na sexta-feira. Eu acho que vai ser uma articulação do governo para retornar o poder de compra do servidor, porque o Francisco vinha sinalizando. Tem muito servidor aí, né, Francisco? Com mais de 60% da margem consignável dele é absorvida por empréstimo. Na verdade, o que o governo coloca aqui, na verdade, foi a ministra Esther Deuí, ela diz, de acordo com a lei de consignações, não pode exceder 45% da remuneração mensal dos servidores, divididas da seguinte forma. Isso nós falamos aqui, e o doutor Rian foi até feliz quando ele pegou o valor lá redondo de 10 mil e foi distribuindo, está vendo? 35% de margem para empréstimo geral, 5% para amortizar dívidas contraídas com cartão de crédito e, por fim, 5% para pagar despesas do cartão de benefício. Essa é uma opinião minha, tá, galera? Eu acho que isso aí, por enquanto, acho que ninguém deveria utilizar esse cartão de benefício, não, porque eu tenho medo disso ser uma grande furada, tá? Mas se você está com dúvida de como fazer, eu acho que era interessante você conversar aí com o Francisco Jorge. Passando o período do imposto de renda, a partir de 1º de junho, é bom você marcar uma agenda com o Francisco Jorge, que o Francisco Jorge vai te dar uma consultoria nesse sentido, que ele é expert nesse assunto aí. E, assim, o que eu acho é o seguinte, muita gente está com mais de 35% de margem consignável de empréstimo consignado. O que eu acho que o governo vai fazer voltando lá para aquilo que o doutor Rian falou, do exemplo que o doutor Rian deu. Eu vou fazer a fala aqui, mas depois, por favor, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? E para quem estiver assistindo, pode até colocar aqui as dúvidas aqui. O que eu acho que o governo vai fazer é voltar o salário para o servidor. Se o servidor estiver comprometido, por exemplo, se ganha 10 mil, ele está comprometido com 5 mil de margem consignável por conta de empréstimo, que isso não podia acontecer, mas o governo foi permitindo, os governos anteriores. O que eu acho que vai acontecer agora é o governo pegar e reduzir e voltar esse valor para 3.500. Entende? E aí vai começar a surgir o canto da sereia para todo mundo, que essas agências financeiras, essa galera aí que vende dinheiro, vai correr atrás do servidor, porque o servidor já está com uma cultura de empréstimo, vai ser a oportunidade que ele tem de pegar mais empréstimo e tudo mais. Qualquer lugar que a gente vai fazer reunião, e na última live a gente viu isso aqui, que é o desespero das pessoas de não poder fazer mais empréstimo consignado. Eu acho que o governo vai dar dinheiro para o servidor e ele vai regular essa questão do empréstimo consignado. Eu acho que talvez seja uma proposta, talvez seja uma dinâmica que o governo queira tratar. Eu estou falando para nós, servidores, mas houve um momento em que o Carlos Lupe tentou adotar essa regra de baixar os juros do empréstimo consignado para o regime geral. Ele tentou fazer isso, mas foi boicotado, acho que até dentro do governo mesmo, que isso aconteceu. Então, eu estou achando que essa dinâmica vai ser adotada no futuro, porque eu acho que o governo quer dar poder de compra para o servidor. É um achismo da minha parte, né? Mas eu acho que a dinâmica vai ser nessa linha. Vai reduzir os empréstimos, voltar para os 35% lá. E aí, se você ganha 10, você vai passar a ter 6,5% de salário. Porque antes o servidor não estava nem com isso. A gente está usando o número redondo de 10, tá? Se você ganha 5, você ganha 4, a dinâmica talvez seja essa. Reduzir a margem consignável para você ter dinheiro na mão. Entendeu, Francisco? Sim. Entendeu? É essa dinâmica que eu acho que o governo vai adotar para o servidor ter poder de compra. Mas é achismo da minha parte, tá? Porque uma das coisas que favoreceu muito o servidor nos governos anteriores do presidente Lula, Dilma Rousseff não está nessa regra,
era o servidor ter poder de compra. E eu acho que o governo está tentando voltar essa dinâmica para a economia aquecer novamente. Eu falei demais. Pode falar alguém aqui. E Francisco Jorge, fala você aí para a gente... A tua colocação é pertinente, existe essa possibilidade realmente, existem outros artifícios, como as margens. A doutora Thalita falou na live, a parte jurídica, existe para quem tem uma margem comprometida de uma forma absurda, existe o processo do superendividamento, na qual alguns empréstimos são congelados, mas isso é jurídico, isso não é administrativo. Mas a ideia do governo é que o povo comece a gastar para gerar a roda do dinheiro, isso é fato. Essa é uma política que o presidente Lula realmente colocou em prática nas suas gestões, está tentando fazer dessa forma. A economia está travada, mas com a liberação do consignado, as opções de cartão, realmente a gente tem que esperar estar claro para a sociedade, para os nossos associados, os contribuintes, de modo geral, qual vai ser a utilização, como vai ser a utilização dos cartões, para que a gente possa gastar se necessário for, usar se necessário for. Mas uma coisa que a gente já foi provada até para os nossos associados é o consignado do cartão de crédito, porque os 5% que é descontado do associado é bem próximo dos juros do empréstimo. Então, a opção de empréstimo no cartão consignado não é boa, porque você paga só os juros e o principal nunca se paga, entendeu? Mas é aguardar as próximas movimentações, os próximos passos do governo, no sentido de regularizar a utilização desse outro cartão e verificar como é que vai rodar a roda da grana. Eu acho que vai ter agora essa questão do reajuste, né? Isso aumenta um pouco a margem, mas o governo ele dá mais um cascalho aí para o servidor, mas ele dá uma reduzida ou estabiliza a questão da margem consignada. Então, o governo já deve ter uma leitura de que tem muitos servidores utilizando mais do que os 35% de margem. Se o governo vai reduzir para os 35%, ele tem a possibilidade, nesse momento, de ter o reajuste salarial e mais esse valor da margem consignável que volta como dinheiro. Entendeu? Sim. Se ele está comprometido com mais de 35%, esse valor volta para ele como grana. E aí tem essa discussão. É possível o servidor querer utilizar esses 5% de margem consignável para negociar essa dívida que vai ficar? Entendeu a minha pergunta? Vamos lá. Se o servidor tem mais de 35% de margem consignável, o governo reduz para 35%. E aí ele vai ficar com aquele outro valor em aberto, suspenso. Essa é a linha de raciocínio jurídica. Renegociação. Aí o servidor vai ter que renegociar. Deixa eu fazer uma outra pergunta, presidente, para ver se pode melhorar um pouco aí esse raciocínio. Quando a gente falou na outra live dos 5% que seria designado para o cartão benefício, aí o presidente até trouxe a informação de que estava pendente de regulamentação. E aí, o que eu pensei? Enquanto não tem a regulamentação, esses 5% ficariam disponíveis? E será que a gente poderia, então, fazer dessa forma que o presidente falou, de negociar para que não ficasse negativo? Não sei, surgiu esse pensamento aqui pela hipótese do presidente. Porque eu acho que o governo vai facilitar o servidor ter recurso para movimentar, para gastar. Só que está todo mundo tão endividado que isso aí não é solução, né? Solução é remuneração, é salário. Entendeu? Por isso que a gente vai emendar na discussão dos reajustes para 2024 daqui a pouco, que é a expectativa de todo mundo. Esse ano você não tem mais nada de aumento salarial, vai ser que está posto aqui com essas discussões aí de margem consignável para empréstimo ou não. O que o governo concedeu agora de 9%, ele não vai deixar ninguém bem. A expectativa de todo mundo, nesse caso, era, de fato, com esse valor, você ter margem consignável para mais empréstimo.
Entendeu? Essa é a expectativa de todo mundo. Não, é sério, porque as pessoas estão falando isso para mim. As pessoas estão colocando isso como ponto de desespero mesmo. Por isso que o veto 61 desesperou a galera geral, porque já é cultural. Todo mundo, assim, mais de 90% dos servidores tem empréstimo consignado. Entendeu? Como eu te falei, eu vou esperar sair a regulamentação desses outros 5%. Fala, Lino. Congelou. Bom, estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. O que acontece? Numa soma geral dos 9% em cada item que ele foi aplicado, dá um X valor que todo mundo achava que esse X valor ele ia aparecer na margem dos 35%. Só que não é isso que está acontecendo, ele está aparecendo bem abaixo o valor, em torno aí de R$300. Então, também existe uma dúvida se eles dividiram, pegaram 5% que é do benefício, que seria um outro valor. Só que quando saiu a prévia, só aparece o valor dos 35%. Entendeu? Então, tem essa dúvida também. Essa dinâmica do veto 61, ela ainda está... Eu acho que quando o contra-cheque sair, e que, de fato, vier o contra-cheque para as pessoas poderem, com essa margem que vai abrir do reajuste, é de pegar mais empréstimo. Eu sugiro para quem está assistindo a gente aqui que tente conversar com o Francisco para você não sair pegando qualquer empréstimo, porque o que vai rolar de canto da sereia não está no gibi. Já falei sobre essa história aqui, né? Sim. Mas o servidor está no desespero, ele está no desespero. Mas na verdade, presidente, esse canto da sereia ele já está acontecendo, porque vários companheiros já me ligaram e já falaram que esses representantes que eles falam que são representantes bancários, né? Eles já estão ligando para os servidores e oferecendo mundos e fundos dentro desse lugar, esse 5% que é do benefício. Né? Então, aqueles que entraram em contato comigo e falaram comigo, eu falei para ter muito cuidado, não fazer nenhum tipo de acordo, até porque você só vai ter uma ideia melhor depois que gerar ou contra-cheque, porque prévia é uma coisa, contra-cheque é outra coisa. Então, eu falei para que eles tenham muito cuidado com isso, que não caia nesses campos da sereia, né? E que aguarde. E depois ver o que é de melhor para fazer, para negociar. Deixa eu complementar. Deixa eu falar, Luiz. O que você falou faz sentido com relação a utilizar essa margem do cartão, ao invés de usar o cartão, aumentar a margem dos 35, vamos dizer dessa forma. Para deixar claro, é 35, 5 e 5. 35 na grana, 5 num cartão e 5 em outro. O que a doutora Thalita colocou e pontuou muito bem, seria muito bom se na regulamentação desse segundo 35, já que o total é 45, houvesse a possibilidade do contribuinte, o associado, o pensionista, o funcionário público, negociar dentro dos 45. Por exemplo, eu não quero o cartão 5% para farmácia, eu não quero 5% consignado, eu quero a minha margem de 45% livre para pegar empréstimo. Mas isso depende da normatização do segundo artigo, que é um outro cartão, e de repente de uma pressão popular ou sindical, ou de mostrar que se não tiver nenhuma das duas opções. Eu acho que ontem teve um movimento da deputada do PT, esqueci o nome dela. Então, presidente, o que o Francisco falou
Só concluir aqui, doutor Rian, rapidinho. Eu acho que ontem teve um movimento de uma deputada do PT sobre a questão de normatização do... Foi Maria do Rosário, presidente. Maria do Rosário? Maria do Rosário. Eu não tenho, apresentou eu tenho que pesquisar aqui. Apresentou o quê? Ela apresentou um projeto de lei para... Foi dia 16, 15 ou 16, mas foi no que o Francisco falou. Tornaria essa margem de 5% facultativa, né? E aí ficaria aí para o servidor escolher. Ah, tá. Então foi muito daquilo do... A dinâmica do servidor hoje está sendo a utilização da margem consignável, tá? Essa é a dinâmica. Acho que a Maria do Rosário está assistindo. O senhor ia falar aí. O senhor ia falar, doutor Rian, eu acabei interrompendo. Era exatamente isso, presidente. Era para complementar o que o senhor falou e o Francisco, né? Então, como falei, a Maria do Rosário deve estar assistindo a live do Sinfa, porque ela viu aí engajamento, tentou consertar aí o que foi feito, porque de fato ficou esquisito, né? A semana publicada ficou esquisito. Eu acho até que ela poderia melhorar, né, esse projeto de lei. Ela torna facultativo e 5% desse cartão-benefício, que eu até comentei isso, que ainda falta a regulamentação. Interessante seria dela tornar os dois facultativos, né? O total de 10%. Tanto o parágrafo 1º quanto o 2º, né? Os 5% de um e do outro, do cartão de crédito, né? Consignado, cartão, né? Consignado e cartão-benefício. Enfim, interessante seria tornar facultativo para o servidor optar, né? Qual o melhor benefício para ele. Mas eu acho que esse projeto de lei a gente não sabe como é que vai existe o teto de 40... seguir. O teto, né? Deu uma travada, Francisco, quando você falou. Existe obedecer o teto de 45 libera para como o contribuinte, o associado, o pensionista, o aposentado, ou até o pessoal da ativa quiser utilizar, mas obedecendo o teto, o ativo fala sobre 45%. Cada um utiliza como quiser. Mas... Minha opinião é que o governo vai tentar reduzir ao máximo o servidor utilizar empréstimo consignado, tá? Acho que só que de uma hora para outra o governo não vai conseguir fazer isso aí, não. Tá? Porque muita gente já está contando com essa questão do empréstimo consignado para resolver seus problemas. Sim. Então, eu acho que é algo que o governo vai, ao longo do tempo aí, vai trabalhar. Enfim,